Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada serei. Ainda que eu tivesse uma fé que falasse ao monte, saia daí e se coloque ao mar. Também, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda se eu tivesse dom para profetizar, prever futuros de reinos, de governos, mas se eu não tivesse amor, seria como um objeto que só faz som, mas sem alma, sem espírito, sem coração e principalmente sem amor. Também nada seria. O que você acha que Paulo quis dizer com isso? O que você, que diz seguidor de Jesus, acha que Paulo quis dizer com isso? Jesus, ele exemplifica e diz que todos que estão nele devem amar o seu próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse. Ele diz que esse é o resumo dos profetas e da lei. O resumo é esse: amar o próximo como a mim mesmo. Assim cumpre toda a escritura e toda a lei e os profetas. E acho que não tem ninguém melhor que Jesus para poder fazer um belo resumo de todo o segredo da humanidade. Até porque, como Paulo fala, né, são todos os segredos são escondidos nele. Tudo é escondido nele, tudo. Toda a sabedoria é escondido na simplicidade do Evangelho que ele viveu, que ele encarnou, habitou entre nós. E sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Pelo contrário, julgou o ser humano até a morte de cruz. E nessa passagem de amar o próximo, eu falo toda hora sobre isso, porque não tem outra coisa mais importante a ser dito, porque é isso que eu tento viver diariamente e eu tenho ciência que nunca serei perfeito nisso. Só serei perfeito naquele grande dia que eu serei igual a Ele, serei igual a Cristo, o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, serei igual a Ele naquele grande dia. Então naquele grande dia, aí sim, como Paulo diz, nós veremos como realmente é. Eu amo em parte, eu creio em parte. O que eu tento fazer sobre o Evangelho, no caso dele, né, é em parte. Tudo é em parte. A gente vê como ele falou, né, naquela época tinha os espíritos que não são igual aos espíritos que se tem hoje, mas o que a gente vê são coisas turvas, são sombras daquilo que realmente será mostrado pra gente naquele grande dia. E no caso, quando nós amamos em parte. Nós não tem como nós, nesse espaço-tempo que a gente vive, nessa dimensão, a gente não tem como amar por completo. Mas a gente ama em parte, porque nós somos seres complexos, seres que a qualquer momento nós podemos surtar. Basta a gente dar razão ao mal para que isso aconteça. Mas você vigiando e dando razão a Deus, dando razão ao Evangelho, ao ensinamento de Jesus, você só achará vida. E mesmo que morra, você viverá. Porque a vida que nós chamamos de vida, Jesus manda a gente negar. Que Jesus considera o sistema
como a maioria, né, considera como mundo, não como mundo, mas como vida, né, que é ser alguém na vida. Jesus fala que tem que negar a si mesmo. O que a gente chama de vida, ele chama de morte. E o que a gente chama de morte, ele chama de vida. Quando eu digo nós, é a maioria, né, da sociedade humana. E você muitas das vezes pode se passar como bobo, como um otário, né, um idiota, porque alguém falou mal de você e você não retribui falando mal. Pelo contrário, você fica triste com a pessoa, né, fica chateado, às vezes até com raiva, é só não pôr o sol sobre a sua raiva, porque é normal o ser humano ter raiva, mas você não agir em cima daquela raiva, pelo contrário, você agir em amor. Então, aí a pessoa considera você como um idiota, porque você não pega e não fala mal dela por trás também, né? Você não... Pelo contrário, muitas das vezes você chega direto para a pessoa e fala diretamente com a pessoa. E aí, dependendo de caráter de cada pessoa, é resolvido ou não, né? E muitas dessas pessoas consideram você como idiota, mas não é, isso é vida. Isso é só uma gota de vida. E no caso você não pode se, muitas das vezes vão considerar você como idiota, né? Mas por não ser, ou bobo, por você não retribuir mal com mal, mas retribuir o mal com bem, porque é isso que gera vida. Vida para você, vida para a pessoa, vida para aqueles que têm o discernimento, que percebem aquilo, interpretam aquilo, que têm um olhar puro. E são poucos, né? Mas esses poucos, como diz a parábola de Jesus, eles geram frutos, geram sementes, a 100 por 1, a 50 por 1, a 60 por 1. E é isso aí, é isso que eu quero deixar. Não deixe que o sistema que a gente padronizou da humanidade como aquilo que é vida, mas sim deixe que aquilo que é o Evangelho, aquilo que é o amor para com o próximo, que é o amor para com Deus, habitar em você. Deixa que diariamente, com mudanças simples, mudanças singelas, mudanças que são mudanças que poucas pessoas percebem, mas que fazem grande efeito naqueles que percebem. Em quem não percebe, só com o tempo que será demonstrado, a pessoa terá aquela luz, aquele clarão, para perceber que a mudança ela vem diariamente, vem cotidianamente. Não, algumas pessoas acontecem, né, de acontecer do dia para a noite, mas na sua grande maioria, quando vê que não, que se comparando a outras pessoas, né, como Pedro fez, só que ele fez relacionado à morte, né, que no caso Jesus pergunta para ele, né, 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde da mesma forma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Você ama Jesus? Apacenta as ovelhas dele. Quem são as ovelhas dele? São as pessoas que ficam próximas a mim? Quem são o meu próximo? Ora, Jesus na parábola ele explica quem é o seu próximo. A parábola do samaritano, em que passou um religioso, né, um judeu, viu uma pessoa que tinha acabado de ser assaltada, ser agredida, estava lá deitada, ele atravessa para o outro lado e segue. E acontece isso com os dois, né?
ambos são os religiosos, são os que são da lei, né? Hoje em dia, quem seria essas pessoas? E chega um samaritano, que naquela época era considerado como quase um pagão, né? E pelo contrário, ao invés de ele atravessar para o outro lado ou fingir que não viu, ele pega e ajuda ele, leva para um local onde ele possa repousar, paga a dívida dele, diz ainda pro dono da casa: o que precisar você utiliza, quando eu voltar eu acerto com você, e já deixa pago várias diárias para poder o rapaz ou a pessoa se repousar. E Jesus pergunta: quem desses foi o próximo desse homem que estava ali? Pois é assim que Jesus demonstra quem é o próximo. E não pense você que cumprir rituais, cumprir agendas de religião que vai fazer você ter alguma morada no céu. Quem segue a Jesus nem se preocupa mais com isso, porque confia naquilo que ele disse, que ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se há muitas moradas, há para mim e há para todos aqueles que eu amo. Todos aqueles que eu amo. Todos aqueles que eu gosto e que eu não gosto. Porque amor é diferente de gostar. Então esse seria um exemplo de quem seria o seu próximo. E, como eu disse, nenhum ritual religioso te aproxima de Deus. Só Jesus te aproxima de Deus. Só Jesus é o caminho. E o Jesus é a prática do Evangelho cotidianamente, diariamente. Só Ele que é o caminho. Não tem outro caminho para você seguir. Seja você evangélico, espírita, católico, ateu. Como eu já disse, tem muito ateu que segue a Jesus sem nem saber que está seguindo a Jesus. Porque o caminho de Jesus, ele não é com estereótipos, não é formalizado, não é a pessoa ir lá na frente aceitar Jesus e escrever o nome, está registrado num banco de dados de uma igreja. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas seriam aquilo que é animal em nós, é a lei da sobrevivência em nós. Essas coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Todas essas coisas se fez novo. E nenhuma condenação há para esses que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo essa lei animal, essa lei de sobrevivência, mas andam segundo o Espírito, andam segundo os mandamentos de Jesus, que é amar o próximo, que é amar a Deus no próximo. Essa é a lei do Evangelho, é a lei de Cristo.